Olá, pessoal! Sejam bem-vindos de volta ao nosso canal, e se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever e curta o vídeo para nos ajudar para que o YouTube divulgue mais nosso vídeo, e não se esqueça de ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo importante como o de hoje. Hoje, vamos explorar um tema intrigante e, infelizmente, bastante presente no nosso dia a dia, a manipulação. A manipulação é um fenômeno que revela como indivíduos ou organizações utilizam táticas, muitas vezes sutis, para obter controle ou vantagem sobre os outros. Ela pode se manifestar em diversas esferas da vida, desde o ambiente de trabalho até as relações pessoais e grandes grupos sociais. Compreender e refletir sobre essas táticas não é apenas uma forma de preservar a própria autonomia, mas também de promover relações mais saudáveis e transparentes. É fundamental aprender a se defender, e é exatamente isso que faremos hoje, explorando as 9 táticas mais intensas de manipulação. Antes de mergulharmos nessas estratégias sombrias, lembre-se sempre de que todo conhecimento é neutro, depende do usuário dar uma função a ele. Assim como uma faca pode ser usada para fazer uma comida magnífica ou cometer um crime, o conhecimento que compartilhamos aqui deve ser utilizado com responsabilidade, seja para sua autodefesa ou desenvolvimento pessoal. Nossa jornada hoje nos levará a entender como a manipulação se infiltra silenciosamente em nossas vidas, muitas vezes sem que percebamos. Vamos desmistificar essas técnicas, não apenas para reconhecê-las, mas também para nos equiparmos com as ferramentas necessárias para combatê-las. Ao final desta exploração, você estará mais preparado para enfrentar o mundo com um olhar mais crítico e uma mente mais alerta. Prepare-se para uma viagem reveladora pelas profundezas da psicologia humana e as artimanhas da manipulação. Vamos lá! 1. Chantagem emocional. Chantagem emocional à luz do estoicismo e navegando pelas águas da serenidade. Adentraremos o intrigante mundo do estoicismo para desvendar um tema complexo e perturbador, a chantagem emocional. Esta forma de manipulação, que pode se manifestar de maneira sutil mas é tremendamente destrutiva, utiliza as emoções como ameaça para alcançar objetivos. No cerne da chantagem emocional, o chantagista cria um ambiente onde emoções como culpa e obrigação são habilmente manipuladas, fazendo com que você se sinta compelido a atender aos seus desejos, mesmo contra sua própria vontade. Pense no amigo que constantemente pede favores, mas se torna invasivo quando você precisa de ajuda, ou no parceiro que ameaça terminar o relacionamento sempre que as coisas não saem conforme suas expectativas. Essas são formas claras de chantagem emocional. Para proteger-se dessa armadilha, é essencial aprender a reconhecer os sinais, estabelecer limites claros e manter-se firme em suas decisões. Conversar com amigos confiáveis ou buscar apoio profissional pode ser fundamental para entender melhor a situação e como lidar com ela. Do ponto de vista estoico, a chantagem emocional representa um desafio à nossa capacidade de manter a serenidade e o controle sobre nossas próprias ações e reações. Os estoicos nos ensinam que não temos controle sobre eventos externos, apenas sobre como reagimos a eles. Enfrentar a chantagem emocional requer a prática da ataraxia, a paz de espírito alcançada pela aceitação racional do que não podemos mudar. Epicteto, renomado filósofo estoico, afirmava que não devemos nos preocupar com eventos fora de nosso controle. Aplicando essa visão à chantagem emocional, compreendemos que, embora não possamos controlar as ações do chantagista, podemos controlar nossa resposta a essas ações. Essa resposta deve ser guiada pela razão e pela firmeza em nossos valores e limites pessoais. Além disso, a prática da virtude, pilar central do estoicismo, nos orienta a agir com retidão independentemente das pressões externas. Isso significa manter a integridade mesmo diante de tentativas de manipulação emocional. Por fim, lembre-se de que, embora a chantagem emocional possa ser desafiadora, com consciência e apoio, você pode aprender a navegar por essas situações. Mantenha as relações mais saudáveis praticando a autocompaixão e buscando o equilíbrio entre suas necessidades e as dos outros. No estoicismo, a verdadeira liberdade vem da liberação de desejos irracionais, concentrando-se naquilo que está ao nosso alcance e nossas próprias ações e reações. Embarque conosco nesta jornada rumo à serenidade e autenticidade emocional. 2. Gaslighting. Desmascarando o gaslighting, uma jornada estoica à clareza mental.
O gaslighting, uma forma de abuso mental com sérias consequências, pode se manifestar em diversos contextos, desde relacionamentos pessoais até o ambiente de trabalho. O manipulador muitas vezes nega eventos reais ou distorce fatos e evidências, levando a vítima a duvidar de sua própria memória e percepção. Reconhecer o gaslighting pode ser desafiador, pois é uma forma sutil de manipulação. Sinais de alerta incluem constante confusão, questionamento da própria memória ou percepção, e a sensação de isolamento em relação a amigos e familiares. Para se proteger do gaslighting, é crucial manter um registro de eventos, conversas e interações. Caso suspeite estar sendo vítima, busque apoio de amigos, familiares ou até mesmo um profissional de saúde mental. Do ponto de vista estoico, lidar com o gaslighting envolve o cultivo da autossuficiência emocional e confiança na própria percepção. Os estoicos nos ensinam a focar no que está sob nosso controle, em nossas ações, impulsos e respostas. No caso do gaslighting, isso significa trabalhar para manter a clareza de pensamento e confiança em nossa própria experiência, mesmo diante de tentativas de manipulação. A prática estoica da reflexão e autossuficiência racional emerge como uma ferramenta poderosa nesse contexto. Manter um diário, por exemplo, não apenas ajuda a registrar eventos e conversas, sendo útil para combater o gaslighting, mas também serve como uma prática de autoexame e fortalecimento da percepção pessoal. Além disso, os estoicos destacam a importância da comunidade e do apoio mútuo. Mesmo valorizando a independência emocional, reconhecem que somos seres sociais. O suporte de amigos confiáveis e profissionais qualificados pode ser essencial para nos ajudar a enxergar a realidade com mais clareza. Lembre-se, embora o gaslighting seja uma tática de manipulação perigosa, com informação e apoio é possível reconhecer os sinais e buscar ajuda. Na filosofia estoica, a sabedoria reside na capacidade de discernir o que é verdadeiro do que é falso e agir com retidão diante das adversidades da vida. 3. Falácias lógicas. Navegando nas águas das falácias lógicas com a sabedoria estoica. As falácias lógicas são equívocos de pensamento que podem conduzir a conclusões falsas ou enganosas, muitas vezes presentes em argumentos que, à primeira vista, parecem convincentes. Dentro do estoicismo, a ênfase na lógica e na racionalidade é fundamental. Filósofos estoicos como Sêneca e Epicteto ensinavam que deveríamos questionar os argumentos apresentados, buscando evidências sólidas antes de aceitar qualquer afirmação como verdadeira. A análise cuidadosa das informações antes de tirar conclusões é uma abordagem encorajada pelos estoicos. Alguns exemplos de falácias lógicas comuns incluem o apelo à autoridade, a falsa dicotomia, a falácia do espantalho e o apelo à tradição. O apelo à autoridade ocorre quando algo é aceito como verdadeiro simplesmente porque uma figura de autoridade afirmou isso. Os estoicos, valorizando a razão individual, nos lembram da importância de questionar e testar todas as ideias, independentemente de sua origem. A falsa dicotomia surge ao apresentar uma situação como se houvesse apenas duas opções extremas, quando na realidade podem existir alternativas. O pensamento estoico incentiva a consideração de todas as possibilidades e perspectivas antes de chegar a uma conclusão. A falácia do espantalho ocorre quando alguém distorce ou simplifica excessivamente um argumento para torná-lo mais fácil de atacar. O estoicismo promove a compreensão precisa e justa dos pontos de vista alheios, evitando interpretações distorcidas. O apelo à tradição, por sua vez, acontece quando se argumenta que algo é verdadeiro ou melhor simplesmente porque é a forma tradicional ou há muito tempo estabelecida. Os estoicos nos ensinam a buscar a verdade através da razão, não da tradição. Identificar essas e outras falácias lógicas é uma habilidade essencial para proteger-se de manipulações e contribuir para debates significativos. A análise estoica nos encoraja a examinar argumentos com cuidado, buscar evidências concretas e evitar conclusões precipitadas. Em resumo, na busca pelo conhecimento e pela verdade, o estoicismo oferece ferramentas valiosas para navegar no complexo terreno das falácias lógicas. Ele nos inspira a manter um espírito inquiridor, a questionar nossas próprias crenças e as dos outros, comprometendo-nos com uma busca contínua pela sabedoria. 4. A aprovação social falsa. Navegando nas águas da aprovação social falsa com a filosofia estoica.
Na era digital, essa manipulação pode se manifestar de diversas formas, como a compra de seguidores e curtidas em redes sociais, ou a criação de avaliações falsas em sites de produtos. Essa ilusão de popularidade e confiabilidade pode influenciar indevidamente as decisões e percepções dos outros. Do ponto de vista estoico, é crucial compreender e abordar esse fenômeno com discernimento e autossuficiência emocional. O estoicismo, com sua ênfase na virtude, sabedoria e controle sobre as próprias emoções e reações, oferece uma perspectiva valiosa para lidar com a aprovação social e suas falsas manifestações. Primeiramente, os estoicos nos ensinam a buscar a autenticidade e a verdade interna, em vez de depender da validação ou aprovação externa. Epicteto, um filósofo estoico, afirmava que devemos nos concentrar apenas nas coisas que estão sob nosso controle, como nossas próprias ações, impulsos e julgamentos. A busca por aprovação social, especialmente baseada em representações falsas, é vista como um desejo externo e, portanto, fora do nosso controle direto e da esfera da verdadeira virtude. Além disso, os estoicos valorizam a prática da reflexão crítica e do exame racional, o que significa questionar ativamente as fontes de informação e as motivações por trás das ações, sejam próprias ou alheias. Ao deparar-se com a aprovação social, seja ela verdadeira ou falsa, é essencial que os consumidores busquem informações adicionais e fontes confiáveis antes de tomar decisões com base nessa ilusão de popularidade. A aprovação social falsa, em particular, pode ser vista como um exemplo externo que os estoicos nos aconselham a encarar com indiferença moral. Isso significa reconhecer essas táticas como algo fora do âmbito da virtude e da sabedoria pessoal, portanto, não digno de uma resposta emocional ou comportamental excessiva. Segundo a filosofia estoica, é vital desenvolver uma compreensão clara do que é intrinsecamente valioso e do que é meramente preferível. A popularidade e a aprovação, especialmente quando fabricadas ou manipuladas, caem na categoria do que é preferível, mas não essencial para uma vida virtuosa e satisfatória. Dessa forma, os estoicos incentivam um desapego saudável desses desejos externos, concentrando-se em cultivar virtudes internas como a sabedoria, a justiça, a coragem e a moderação. Finalmente, é fundamental reconhecer que, enquanto buscamos a sabedoria e a virtude, devemos também cultivar relações autênticas e significativas baseadas na verdade e no respeito mútuo, em vez de na busca pela popularidade ou aprovação externa. Em resumo, no enfrentamento da aprovação social falsa, o estoicismo nos orienta a manter um foco interno na virtude e na autenticidade, a exercitar a reflexão crítica, a buscar fontes confiáveis de informação e a cultivar relacionamentos genuínos. Tudo isso contribui para uma vida mais plena e protegida de manipulações externas. 5. Ocultação de informações. Navegando nas sombras da ocultação de informações com a sabedoria estoica. Essa estratégia, muitas vezes presente em diversas situações, pode comprometer significativamente a capacidade de uma pessoa tomar decisões informadas. Imagine um vendedor que não revela custos ocultos em um contrato ou alguém em um relacionamento que esconde informações relevantes sobre seu passado ou atividades atuais. Essa manipulação afeta nossa percepção e decisões, criando uma situação onde a verdade é obscurecida. Do ponto de vista estoico, a ocultação de informações representa um desafio à nossa capacidade de viver com sabedoria e virtude. O estoicismo, com sua ênfase na busca pela verdade e na independência do julgamento externo, oferece orientações valiosas para lidar com essas situações. Para se proteger contra a ocultação de informações, é essencial adotar uma abordagem proativa. Pesquisar, fazer perguntas e buscar clareza em contratos e acordos são passos fundamentais. Ler as letras miúdas e não hesitar em pedir mais informações e esclarecimentos criam um ambiente onde a honestidade e a transparência são valorizadas. Na filosofia estoica, a ênfase recai sobre o que está dentro do nosso controle. Embora não possamos controlar se os outros ocultam informações, podemos controlar a maneira como buscamos e interpretamos essas informações. Os estoicos nos encorajam a ser diligentes, questionando e não aceitando as coisas pelo valor aparente. Reconhecem que a verdadeira sabedoria vem do entendimento profundo e não da aceitação passiva. Além disso, os estoicos nos lembram da importância de estar preparados para o fato de que nem sempre teremos todas as informações necessárias para tomar uma decisão perfeita.
Eles ensinam a importância da aceitação e da adaptação flexível às circunstâncias, mantendo a serenidade mesmo quando confrontados com a incerteza ou a decepção. Por fim, é essencial lembrar que a ocultação de informações, embora seja uma tática manipulativa poderosa, não deve nos levar ao medo ou à desconfiança constante. O estoicismo nos ensina a equilibrar a cautela com a confiança, a suspeita com a aceitação. Reconhecendo que, embora o medo seja uma emoção natural, não devemos permitir que ele nos controle ou seja usado contra nós como uma ferramenta de manipulação. Assim, em face da ocultação de informações, o estoicismo nos guia para uma abordagem equilibrada e racional, mantendo a integridade pessoal e cultivando uma atitude de vigilância informada, sem cair no cinismo ou na paranoia. 6. Apego ao medo. Rompendo as amarras do apego ao medo, uma jornada estoica pela liberdade interior. O apego ao medo é uma tática de manipulação que se aproveita das inseguranças e temores humanos para moldar decisões e comportamentos. Em vez de apresentar argumentos lógicos ou benefícios tangíveis, essa artimanha recorre ao medo, transformando-o em uma ferramenta para impulsionar ações. Imaginem um vendedor que, ao invés de destacar os benefícios reais de um produto, opta por instigar o medo nos clientes, persuadindo-os a adquirir um sistema de segurança caro. Ele pode acentuar o aumento da criminalidade na área, mesmo que o risco real seja mínimo, fazendo com que as pessoas se sintam ameaçadas e inseguras. O manipulador, assim, direciona suas ações de acordo com seus próprios desígnios. Do ponto de vista estoico, a melhor maneira de combater o apego ao medo é por meio do autoconhecimento e do domínio sobre as próprias emoções. O estoicismo, uma filosofia que enaltece a razão e a virtude, nos orienta a reconhecer quando o medo está sendo usado para influenciar nossas decisões. Devemos fazer perguntas, procurar evidências concretas e não permitir que o medo obscureça nosso julgamento. Os estoicos, como Sêneca e Epicteto, ressaltavam a importância de compreender nossas emoções e responder a elas de maneira racional. Acreditavam que ao compreendermos a natureza de nossos medos e inseguranças, poderíamos diminuir seu poder sobre nós. Isso não significa negar ou reprimir o medo, mas sim reconhecê-lo, compreendê-lo e agir de forma lógica e ponderada. Além disso, o estoicismo nos incentiva a distinguir entre o que está e o que não está sob nosso controle. Muitas vezes, as situações que nos causam medo estão fora de nosso controle, mas nossa reação a essas situações está dentro de nosso domínio. Ao nos concentrarmos no que podemos controlar, podemos tomar decisões baseadas em julgamento claro e racional, em vez de reações impulsivas ou emocionais. Os estoicos também valorizam a prática da virtude, que inclui a coragem. Enfrentar o medo, portanto, é uma oportunidade de praticar essa virtude, enfrentando desafios e incertezas com bravura e serenidade. Por fim, é importante criar um ambiente mental onde a honestidade e a transparência sejam valorizadas. Ao cultivarmos um estado mental equilibrado e uma perspectiva racional, podemos nos proteger contra tentativas manipulativas de explorar nossos medos. Em resumo, o estoicismo nos oferece as ferramentas necessárias para reconhecer e superar a manipulação baseada no medo, permitindo-nos viver com maior liberdade e autenticidade. 7. Jogo de culpa. Desvendando os fios do jogo da culpa, uma perspectiva estoica para a autenticidade e responsabilidade. Adentraremos agora no intrincado terreno do jogo da culpa, uma tática manipulativa onde o artífice desloca a responsabilidade de suas ações ou falhas, depositando-a em outras pessoas ou circunstâncias externas. Essa estratégia, habilmente utilizada, visa evitar responsabilidade pessoal, criar sentimentos de culpa nos outros ou simplesmente desviar a atenção de suas próprias inadequações. Imagine um cenário de trabalho, onde um líder de projeto, falhando em cumprir um prazo crucial, aponta o dedo para a sua equipe, culpando-os por não trabalharem arduamente o suficiente ou por não possuírem as habilidades necessárias. Mesmo que a verdadeira causa seja falta de liderança ou planejamento, o manipulador busca refúgio na artimanha do jogo da culpa. Do ponto de vista estoico, enfrentar o jogo da culpa requer a compreensão de que temos controle apenas sobre nossas próprias ações e reações, não sobre as ações ou acusações alheias. Os estoicos, à semelhança de Epicteto, ensinam que devemos focar em nossa própria integridade e virtude, em vez de nos preocuparmos excessivamente com a opinião ou comportamento dos outros.
Ao enfrentar a manipulação através do jogo da culpa, é crucial praticar a autossuficiência racional, uma característica central do estoicismo. Isso implica analisar a situação de forma objetiva, sem permitir que as emoções ou acusações dos outros ditem nossas respostas. Em vez de reagir defensivamente ou com culpa, devemos avaliar a situação com base em fatos e na verdade. Além disso, os estoicos valorizam a autenticidade e a responsabilidade pessoal, encorajando-nos a aceitar a responsabilidade por nossas próprias falhas e a trabalhar para melhorar, em vez de culpar os outros. Essa abordagem não apenas fortalece o caráter, mas também contribui para criar um ambiente mais justo e transparente, seja no trabalho ou em relações pessoais. No que tange a lidar com os outros, o estoicismo nos instrui a exercer empatia e compreensão, reconhecendo que cada pessoa age com base em sua própria perspectiva e conhecimento. Em vez de responder com raiva ou frustração, podemos escolher responder com paciência e tentar compreender as motivações por trás de suas ações. Por fim, é crucial lembrar que, embora não possamos controlar as ações ou acusações dos outros, temos total controle sobre nossa resposta a elas. Ao nos concentrarmos em manter nossa própria integridade e viver de acordo com nossos próprios valores, podemos nos proteger contra o jogo da culpa e outros tipos de manipulação. Assim, o estoicismo nos oferece um caminho para lidar com essas situações de forma racional, justa e equilibrada. 8. Elogios falsos. Desvendando as camadas dos elogios falsos, uma abordagem estoica para a autenticidade e autovalorização. Adentramos agora no intrigante território dos elogios falsos, uma tática de manipulação em que os louvores, frequentemente acompanhados de um pedido subsequente ou favor, podem soar forçados, inoportunos ou desconectados da realidade. Essa estratégia busca criar uma falsa sensação de competência ou uma avaliação inflada do desempenho, induzindo a uma dependência de validação externa e tornando a pessoa mais suscetível à manipulação no futuro. Do ponto de vista estoico, torna-se crucial desenvolver a autoconsciência para avaliar o próprio desempenho e valor de maneira realista e independente dos elogios. O estoicismo destaca a importância de confiar na própria percepção e julgamento, em vez de depender da aprovação ou validação dos outros. Essa filosofia ressalta a autenticidade, a autossuficiência emocional e a busca pela virtude como meios de alcançar a tranquilidade e a felicidade. É aconselhável manter um certo nível de ceticismo saudável ao receber elogios inesperados, especialmente se seguidos por um pedido ou favor. Os estoicos, como Sêneca e Epicteto, recomendavam examinar as intenções por trás das ações dos outros e não se deixar levar por lisonjas superficiais. Eles nos encorajam a buscar a verdade e a realidade em vez de nos satisfazermos com palavras vazias. Além disso, os estoicos nos ensinam a valorizar nossa própria opinião sobre nós mesmos acima da opinião dos outros. Isso não implica em ignorar completamente o feedback externo, mas sim em equilibrá-lo com um entendimento profundo de nossos próprios valores, objetivos e realizações. Ao fazer isso, podemos evitar cair na armadilha da dependência da validação externa. A prática da reflexão diária, uma técnica estoica comum, também pode auxiliar na avaliação objetiva de nossos progressos e conquistas. Isso envolve uma análise honesta de nossas ações e motivações, permitindo-nos identificar onde estamos alinhados com nossos valores e onde podemos melhorar. Por fim, o estoicismo nos encoraja a cultivar a virtude da sabedoria, que nos auxilia a discernir entre elogios genuínos e manipulativos. Ao nos concentrarmos no desenvolvimento de nossa própria excelência moral e no aprimoramento contínuo, tornamo-nos menos suscetíveis à manipulação por meio de elogios falsos, ancorando-nos mais profundamente em nossa própria realidade e valor. 9. Vitimização. Desconstruindo a vitimização, um olhar estoico sobre relações equilibradas. Adentramos agora no complexo território da vitimização, uma tática de manipulação em que uma pessoa se apresenta como vítima de circunstâncias ou ações alheias, buscando ganhar simpatia, evadir responsabilidades ou obter benefícios. A eficácia dessa estratégia reside na tendência humana à empatia, à vontade de ajudar aqueles que aparentam estar em apuros. Do ponto de vista estoico, é imperativo compreender e abordar a vitimização manipulativa com discernimento e equilíbrio emocional. O estoicismo, filosofia que valoriza a razão, autossuficiência e virtude, nos guia a reconhecer e lidar com essas situações de maneira racional e justa. Os estoicos inicialmente nos aconselham a exercer a empatia com sabedoria.
Enquanto a compaixão e o desejo de ajudar são louváveis, é crucial avaliar as situações com um olhar crítico, discernindo entre pedidos de ajuda genuínos e manipulação. Isso envolve analisar as circunstâncias com objetividade, evitando que nossas emoções nos dominem por completo. Além disso, os estoicos destacam a importância da responsabilidade pessoal. Encorajam-nos a assumir responsabilidade por nossas próprias ações e evitar culpar os outros ou as circunstâncias por nossas dificuldades. Essa abordagem é aplicável ao lidar com aqueles que utilizam a vitimização como tática, reconhecendo a importância de encorajá-los a assumir responsabilidade por suas próprias ações e situações. Os estoicos também nos lembram de manter o controle sobre nossas reações e emoções. Embora não possamos controlar as ações alheias, podemos controlar como respondemos a elas. Isso significa evitar ser arrastado para uma dinâmica de manipulação, mantendo a serenidade e a clareza de pensamento. Praticar a virtude da justiça é outra lição estoica relevante aqui. Isso inclui tratar os outros de maneira justa e equitativa, mas também garantir que não permitimos que outros abusem de nossa bondade ou empatia. Por fim, o estoicismo nos instiga a buscar a sabedoria e a verdade. Isso significa buscar um entendimento profundo das situações e motivações das pessoas, evitando julgamentos precipitados ou baseados em emoções. Se você chegou até aqui, deixe um comentário abaixo com a frase "O conhecimento é a chave para o sucesso", e compartilhe sua opinião sobre qual deveria ser a 10ª tática. Agradeço por sua atenção, e até a próxima.